E nós estamos aqui no estúdio com a delegada Marielle Vilhena. Ela que é a delegada da Delegacia Especializada, está investigando esse caso e vai trazer mais detalhes para nós a respeito dessa ação, do trabalho feito pela polícia. Delegada, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Obrigada a todos. Bom, primeiro, ainda existem dúvidas de que esse fato, esse episódio, se concretizou e também qual é as medidas que a polícia está tomando em relação ao principal acusado. Bem, Joelson, nenhuma dúvida com relação à execução da prática criminosa. O crime aí foi gravado, uma câmera de segurança da escola conseguiu registrar o exato momento em que a vítima sofria a prática criminosa. O estupro, né? O estupro e o roubo, né? E nenhuma dúvida quanto ao fato. A autoria também já foi definida, a vítima fez o reconhecimento na delegacia, a testemunha que presenciou o exato momento em que o agressor se retirava do local do fato com a vítima sob custódia também o reconheceu. Para finalizar a investigação, estamos aguardando apenas a conclusão do laudo pericial do Instituto de Criminalística com relação ao confronto de material genético colhido tanto na vítima quanto no agressor. Essa também é uma prova importante dentro desse processo que... Sim, é super importante. Inclusive, é uma prova que geralmente a gente só consegue materializar quando a vítima procura as autoridades policiais ainda há tempo de fazer a coleta desse material biológico. A vítima teve essa como é que eu posso dizer, frieza de espírito, ela conseguiu superar todo o trauma que ela passou e horas depois da prática do ilícito, ela compareceu à delegacia a tempo de que fosse feita essa coleta de material biológico. Isso, a senhora está, inclusive, descrevendo uma conduta que seria a conduta ideal, né? Que todas as vítimas pudessem, imediatamente após serem vítimas de violência como essa, de estupro, procurarem logo uma delegacia. Isso normalmente não acontece? Não, dificilmente. A vítima, depois da prática de um crime como esse, ela fica em situação psicológica muito abalada. É complicado para a mulher, ela se sente suja, né? Ela imediatamente quer tomar banho, ela quer se limpar, ela quer tirar aquilo de cima dela, aquela situação toda. Às vezes ela está muito machucada, né? Mas a gente entende a situação e é claro que é nossa função passar por cima de todos esses obstáculos. Se a vítima não teve como comparecer, cabe à Polícia Civil ir buscar outras formas de encontrar e solucionar o crime. Mas se a vítima conseguir, é de suma importância que ela compareça ou à polícia ou até mesmo na unidade hospitalar e comunique o fato que aconteceu, que ela vai ser atendida e aquela prova material vai ser recolhida e vai ser de suma importância. Sobre o rapaz, o responsável por esse crime, pelo estupro, ele já deu explicações, falou a respeito, confessou participação? O que é que ele disse à polícia? O autor do crime, ele nega ter participado, mesmo ter praticado. Provas tão claras, né? Ele nega a prática do crime, mas ele se manteve muito calado durante todo o interrogatório, né? Diante das perguntas, ele se manteve calado, ele apenas negou a prática do crime, mas aí as provas já são contundentes, o reconhecimento é claro, as imagens mostram claramente a postura dele, inclusive foi um dos fatores que nos levaram à identificação, porque com as imagens nós conseguimos localizar uma testemunha que imediatamente conseguiu identificar o exato momento em que ele estava na parada e viu quando ele saía do trailer com a vítima e o comportamento dele, a postura dele caminhando ao se evadir do local, identificou ele como um morador que ele já conhecia desde pequeno. Quer dizer, uma pessoa ali da região. Isso. Ele tem um histórico nesse sentido? Ele é um criminoso que já passou pela polícia? Não, a gente não tem essa informação. Judicialmente não foi identificado nenhum processo criminal, apenas um processo já arquivado de 10 anos atrás pela prática do crime de roubo, que a gente não tem acesso para saber por que foi arquivado, se foi por ausência de prova ou por absolvição.
mas não encontramos nenhum outro processo criminal em nome do suspeito e também não encontramos nenhum outro inquérito dentro da Polícia Civil do Maranhão. Ou seja, estamos tratando aí de um réu primário. Sim. Muito bem. Doutora, a senhora está há quanto tempo nessa delegacia especializada? Eu trabalho na Delegacia Especial da Mulher em Timon, no Maranhão, há 7 anos. E quanto tempo de carreira a senhora possui? Eu tenho 15 anos de polícia. O que é diferente para a senhora quando trabalha numa delegacia como essa, com criminosos que têm esse perfil, com vítimas também que têm esse perfil? O que a senhora coloca como característica comum entre as vítimas que procuram a delegacia na cidade de Timon? Como a característica da vítima do estupro? Porque, assim, a Delegacia da Mulher, nós atendemos as vítimas, as violências de gênero de várias naturezas, né? Por incrível que pareça, né, eu não tenho em Timon uma quantidade, digamos assim, significativa. Desses 7 anos que eu estou na delegacia, esse é o 3º crime de estupro que eu apuro. De estupro real, né? Praticado mediante violência, grave ameaça contra uma mulher adulta. Lá em Timon... Você considera uma quantidade pequena? Estatisticamente falando, obviamente, que estamos falando de um caso em que um só é grave... comparando com outras regiões do país, né? Digamos assim. Mas nós temos, a maioria dos casos, os estupros de vulneráveis, mulheres em estado de alcoolemia, embriaguez, menores de 14 anos. Esse tipo de crime é volumoso na cidade de Timon. No ano de 2023, nós tivemos 89 casos. Então, é significativo. E o que isso exige da equipe que a senhora comanda no que diz respeito ao tratamento, à recepção das vítimas? Porque, como a senhora mesmo disse, todas elas reagem de uma maneira muito semelhante quando pensam na possibilidade de uma denúncia. Então, o que difere esta equipe das equipes que a senhora trabalhou em outras delegacias, em outras especializadas? Pronto. As equipes das delegacias de atendimento a mulheres vítimas de violência, elas precisam ser uma equipe mais humanizada. A gente trata com mulheres em situação de extrema vulnerabilidade, com o psicológico emocional extremamente abalado, prejudicada psicologicamente. Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado ao tratar com essa mulher. É natural. Mas por que? Normalmente as pessoas perguntam, mas por que a senhora não procurou logo a delegacia? Esse tipo de pergunta a gente procura evitar, porque a gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil, a culpa vem em cima de você, a sociedade às vezes lhe culpa pelo seu comportamento. O que você estava fazendo ali naquela hora? Naquela hora, porque você foi sozinha, porque você estava vestida daquela forma, né? Então, esse tipo de crime muita gente comete. Exatamente. Nós ainda julgamos, nós ainda temos esse machismo estrutural, cultural, dentro da nossa forma de... E a gente procura, dentro da equipe da Delegacia da Mulher, afastar esse tipo de preconceito, de comentários e ajudar naquilo que a gente puder para que a mulher esteja numa situação que possa nos favorecer, ou seja, contar para a gente o que aconteceu, para que a gente possa solucionar aquele crime. Então, ela chegou na delegacia, ela foi abraçada pela equipe, que se sensibilizou com o estado que ela estava. Imediatamente, eu já procurei saber se ela precisava de atendimento médico, porque a gente atenderia ela depois que ela fosse medicada. Mas ela disse que não, que queria falar logo. A gente já ouviu, ela teve condições psicológicas de contar o que aconteceu. Isso foi muito importante. A equipe logo diligenciou, porque essas câmeras de segurança a gente sabe que não guardam imagens por muito tempo. Então, a gente foi logo em busca dessas imagens e tudo isso favoreceu para que a gente tivesse a elucidação do fato em menos de 15 dias. Agora, delegada, só para reforçar, em quanto tempo a senhora acredita que os laudos estejam prontos para finalizar o inquérito? Aí é por conta do ICRIM, eu não sei como é que está a demanda deles, mas eu acredito que em menos de 20 dias a gente conclua essa investigação. Agora, do ponto de vista de depoimentos, as provas já são robustas o suficiente. Além das câmeras, ela própria já reconheceu? Já, ela fez o reconhecimento pessoal na delegacia. Tá, então, tá aí, gente. O caso está resolvido, né? Faltando algumas questões técnicas aí para serem respondidas. E acho que o objetivo central da nossa conversa aqui com a delegada é de estimular as pessoas a compreenderem que existe uma estrutura no estado do Piauí e do Maranhão, no caso de Timon,
para atender as mulheres imediatamente. Então, as mulheres que forem vítimas de violência, sejam elas quais forem, que procurem a delegacia o quanto antes, o mais rápido possível, para que as provas sejam colhidas e os responsáveis sejam colocados na cadeia. Muito obrigada, senhora delegada, pela participação aqui. Muito obrigada, Joelson, e agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço a oportunidade de dizer novamente que no estado do Maranhão, na cidade vizinha aqui, Timon, a Delegacia da Mulher, trabalha hoje numa sede própria, uma delegacia bem estruturada, para atender toda essa demanda, as vítimas de violência, as mulheres que estiverem se sentindo vítimas de algum tipo de violência, ameaça, difamação, lesão corporal, que compareçam à delegacia, procurem ajuda para que a gente evite a gravidade de crimes maiores. É verdade. Todo crime é um crime grave se a gente não podemos permitir nenhum tipo de crime. Delegada, muito obrigado pela presença. Obrigada, Delegada Marielle, obrigado por ter vindo.